inexplicável nessas horas. Eu acho que é mesmo difícil falar. Pela experiência que a gente tem, a gente sabe que esses jogos são muito difíceis. Qualquer bola ela é decisiva. E hoje a seleção da Noruega, acho que conseguiram ser eficazes nas bolas que eles tiveram. A gente pecou muito nas chances que a gente teve. Tivemos pênalti, tivemos algumas outras chances. Eu acho que a Copa do Mundo, quem erra menos acaba conseguindo se passar para a próxima fase, consagrar vitorioso. Eu acho que assumir a culpa, né? Eu como capitão, os jogadores mais velhos, temos que assumir essa culpa aí para que as próximas gerações possam ter tranquilidade para trabalhar. É um ciclo que vai começar a partir de agora, né? Não sabemos o que vai acontecer, mas creio eu que a gente pede para que tenham paciência com os mais jovens, apoiem bastante desde já. Acho que a gente não pode simplesmente chegar na Copa do Mundo, né, como o ciclo que foi e querer tanto. Acho que a gente entregou bastante, pecamos nas coisas que tínhamos que ser eficaz. O futebol hoje ele é muito equilibrado, ele é muito nivelado. Agora é aprender com a lição, pedir desculpa ao povo brasileiro, a todos que vieram aqui e presenciaram isso. Acho que aprender com os erros e para quem ficar, para as próximas gerações, eu peço para que o povo apoie desde já. São 4 anos que eles possam trabalhar para conseguir coisas grandes na próxima Copa. É bom você tentar, Casimiro Miguel, ao tempo verbal, né? E é tudo que falou, né? É uma próxima, um obrigado, um agradeço. E agora o David Ancelotti vai falar. O Carlo Ancelotti não aparece para falar. Por que o Carlo não está aqui e sim você? Isso não sei. Será por o momento do jogo agora? Não é uma pergunta para mim. Uma pergunta sobre o batedor de pênalti. Isso estava pré-definido, é uma decisão da hora dos jogadores? Não, é uma decisão pré-definida como todos os jogos. Sempre decidimos na pré-eleição e comunicamos na pré-eleição o jogador que bate o pênalti. E o Bruno estava treinando bem, eu imagino que a decisão é dele, de vocês, é número? É uma decisão da comissão. Depois os pênaltis se erram, acontece no futebol e hoje aconteceu. E conseguiram manter o Haaland fora do jogo até uma chance e depois a segunda. Esse tipo de atacante é realmente muito difícil de manter calado o tempo todo. Sim, é um jogador de nível mundial. Você pode pagar pequenos erros em uma competição como essa, um jogo e você está fora. E hoje aconteceu conosco, assumimos essa responsabilidade, sentimos muito. Estamos, nesse momento, muito abaixo. Obrigado. É isso, cara. Eu estou vendo aqui, a gente fica vendo aqui a repercussão, os comentários. É doído, cara. É doído pra caralho, porque o Brasil teve suas chances. Acho que o que mais incomoda é isso, cara. O Brasil teve suas chances. O Brasil teve a oportunidade de fazer 1-0 com o Bruno. O Brasil teve a oportunidade de fazer 1-0 com o Endrick. 2 oportunidades claríssimas, assim. O Brasil não foi competente. A verdade é essa. A bola caiu no pé do Haaland, que é um cara fora de série, mas a gente tem os nossos fora de série também. A bola caiu nos pés deles e a gente não conseguiu fazer. Então, assim, é incompetência, sim. O Luiz levantou um ponto aqui, e é verdade, o Brasil não é mais temido. O Brasil não é uma seleção mais temida. A Noruega vai enfrentar o Brasil de peito aberto. A Noruega quer ser protagonista contra o Brasil e consegue ser protagonista. Teve a bola, assim, cara, por posses longas, 5 minutos trocando a bola, assim, sem ser pressionada. Depois que faz o gol, ainda assim sem ser pressionada. Então, isso, assim, isso me incomodou muito, cara. Me incomodou muito. E esse lance aí muda muita coisa também, né, Casimiro? Que é o detalhe que Ou deixa de mudar, né? Que é o detalhe que a gente perguntou assim, o Vinícius Júnior tinha que bater esse pênalti. Tinha que bater. Isso é uma decisão da comissão? Pior ainda. Pior ainda, cara. Pior ainda, cara. Porque assim, a Copa é do Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior tem que assumir essa responsabilidade, ele é o cara da seleção brasileira, é o grande protagonista. O Haaland não deixaria, o Kane não deixaria, o Messi não deixaria, o Cristiano Ronaldo não deixaria, enfim, o Mbappé não deixaria. Ele é o cara, ele tá brigando pela artilharia, ele é o cara que tá decidindo os jogos pro Brasil, é ele que tem que bater. Então, assim, não pode uma decisão fora do... mas o Bruno tá batendo melhor, mas tem que ser o Vinícius Júnior, cara. Tem que ser o Vinícius Júnior. E, assim, o Vinícius teve essa chance, o Endrick teve a chance dele, que era uma chance, cara, muito clara. O goleiro deles fez uma tarde inacreditável,
Assim, o Nyland fez defesas inacreditáveis. A bola desvia, vai encobrindo ele. É surreal. Essa jogada existia só pra matar a gente, cara. E assim, de verdade, cara, a Noruega tem um cara que é o Haaland que é surreal, assim. É muito difícil de você parar o Haaland. E até a galera chamou a atenção. Essa chance é inacreditável, cara. Tem que fazer. Essa chance das contas é isso, tem que fazer. E Felipe Freitas, é um prazer estar contigo aqui. Cara, a gente, tu teve na palavra a chance de narrar gols do Brasil hoje também. Né? O Brasil, acho que ele perde no futebol, mas ele perde no detalhe também, quando ele não consegue fazer futebol, né? chance. Que é o futebol, que é o jogo de mata-mata. Acho que assim, em vários momentos ali a gente acaba, eu tô com uma voz ali, acabo exagerando aqui e ali. No final, se a gente for olhar para o ciclo que a CBF proporcionou à seleção brasileira, o normal seria acontecer isso. Volto a repetir, começou com Ramon Menezes, passou por Fernando Diniz, depois chegou o Dorival Júnior e termina com o Carlo Ancelotti com 18 jogos agora no comando da seleção brasileira. Tem time. O Brasil hoje ele produziu porque a estratégia do Ancelotti era de não rivalizar em posse de bola e construir com marcações e recuperações de bola algumas oportunidades e construiu. O Brasil teve chances mais claras, melhores oportunidades do que a Noruega de abrir o placar. No pênalti, na do Endrick, na própria bola que o Vinícius Júnior bateu, o goleiro fez uma puta defesa, em algumas outras oportunidades. Mas assim, o que me incomodou no jogo de hoje foi a passividade com que o Brasil ficava olhando as posses de bola da Noruega em vários momentos, em vários. E aí, o que você não pode fazer contra uma seleção que tem o Haaland, não é culpar o Martinelli aqui, o Magalhães, é olhar para o lado direito da nossa defesa, que estava com o Endrick e com o Danilo, não pode deixar cruzar. E assim, vai sair um cruzamento? Beleza, mas que saia um cruzamento com marcação próxima. Estavam frouxos, cara. E aí o Alisson não pôde fazer nada. O Alisson também tinha feito boas defesas antes. Então, o jogo de hoje, o que me chateou é ver que a gente poderia, e talvez até deveria ter saído daqui com a classificação, e o roteiro que era... Deveria forte, né? Não, poderia. Poderia, sem dúvida. Sim, mas quando eu digo assim, sai na frente, você tem um outro jogo que é o contexto que o Ancelotti queria. O Ancelotti queria... Ele montou para aquilo. E esse gol que seria um gol dado pra gente, um gol arrumado, que era o que estava nos gestando essa altura do jogo. Porque assim, contando a história do lance na hora e aconteceu, eu falei, cara, que é isso? Porque a verdade é o Brasil e as substituições foram muito ruins, hein? Essa cena final aí, cara, o Neymar é um ídolo, o Neymar é um cara referência dos jogadores, dos torcedores. Cara, por que o Neymar foi provocar o goleiro? O Brasil estava sendo eliminado, cara, da Copa do Mundo. Ele faz o gol, pega a porra da bola e vai pro meio do... E para jogar para lá, além de tudo que aconteceu, o Brasil não pode perder a cabeça e querer dar porrada depois que ficar na roda. Porque se a gente é o futebol arte, se a gente é o futebol pentacampeão, que incentiva o drible, que incentiva a inventividade, que incentiva o talento, não podemos nós sermos os primeiros a nos incomodarmos e queremos dar pontapé quando os caras começam a botar a gente na roda. Fernanda Gentil, Fred Caldeira. Não é exclusividade dessa eliminação do Brasil. O Brasil sempre que é eliminado em Copas é uma grande surpresa, principalmente em fases muito precocemente falando. Agora a gente sai numa oitava de final. Contra a Croácia foi a mesma coisa, um golpe muito duro nos pênaltis. A Copa em casa foi igualmente difícil, uma semifinal. Sair para a Alemanha é do jogo, mas por 7-1 em casa não é do jogo. Então as perguntas precisam ser respondidas. A gente tem muitas dúvidas e lacunas abertas, né, Fred, para entender de fato na cabeça dos jogadores o que aconteceu, porque na nossa a gente já está aqui deliberando e debatendo e tentando entender e achar essas respostas. Mas Fred teve agora lá em campo um contato mais próximo com os jogadores. O Carlo Ancelotti não apareceu para falar. Não. Imagino que ele venha ainda para a coletiva de imprensa, mas não é de praxe, não era o que acontecia, pelo menos nos últimos jogos, e acho que, de fato, o padrão tem que ser seguido, ele tem que aparecer para falar com exclusividade, no tete-a-tete, naquela entrevista ali individual que acontece no campo. Não foi o que aconteceu, então essa é mais uma das dúvidas que a gente continua na cabeça. Você ali tendo contato com ele direto, o que você pegou, se é que dá para ter uma explicação para o que aconteceu? Imagino que, claro, é um conjunto de fatores do que a gente viu hoje. É muito difícil apontar o dedo para um só motivo, né? Explicando o caso do Carlo Ancelotti. Ele passa reto, a FIFA tenta trazê-lo para a entrevista e ele vai direto para o vestiário por decisão dele. E aí, como um substituto, vem o auxiliar, tanto é que a primeira pergunta que eu faço para o David Ancelotti é: por que não está o seu pai aqui e sim você? Super pertinente. Para tentar entender o que aconteceu ali naquela decisão. Eu espero que o Ancelotti, pai, vá para a entrevista coletiva, porque temos coisas a tentar entender, né? Assim, o Brasil ser eliminado com cerca de 30% da posse de bola contra a Noruega, foi uma estratégia ou foi uma estratégia vencida porque não conseguiu impor um jogo que queria ter a posse? Me pareceu que foi uma opção do Brasil. A letargia na hora de voltar, principalmente do intervalo para o começo do segundo tempo sem a bola, foi algo para
planejado, por que aconteceu aquilo. É complicado, a gente perde um pênalti, a gente perde uma chance cara a cara com o Endrick e para quem que a gente... Eu acho que é tomar cuidado para não apontar vilões, como a gente sempre tenta fazer, mas isso não quer dizer que a gente não possa tentar explicar os problemas. Não, acho que não tem um vilão, não. Acho que a gente tem muitos problemas e eles precisam ser ditos e também não é o fim da Copa, não é o fim da vida. Isso não é, né, exclusividade do Brasil ser eliminado nessa Copa. A gente, inclusive, está agora no maior jejum que a gente já teve de títulos. A gente vem tendo que lidar com isso há um tempo, mas como sempre, quando acontece, a gente precisa de respostas. Isso é claro, isso é óbvio. Então, assim como o Fred fez agora na oportunidade que ele teve dentro de campo, a gente vai continuar fazendo com o jogador que aparecer por aqui. Você falou, né, é inevitável que a gente lembre do pênalti perdido, da chance clara com o Endrick, o Neymar agora batendo o pênalti de fato e convertendo em gol, mas já era tarde demais, já não dava tempo para muita coisa. Você, quando teve ali o contato com eles durante esse pós-jogo ali, rapidamente, alguma coisa foi falada sobre isso? Ou você trocou ideia com alguém? Ou viu o semblante dos jogadores? A gente viu aqui o Neymar desabando dentro de campo, literalmente, aos prantos. Ele desabou a ponto de outros jogadores que certamente também estavam igualmente ou de maneira similar decepcionados e tristes com a eliminação, foram consolá-lo, né? Assim, porque o Neymar Danilo realmente Santos, foi... a gente viu, foi um deles. O Rafinha ficou muito tempo conversando com o Neymar, depois foi o Alisson. Cara, é um clima de velório, não tem como, né? O Brasil ele cai da Copa, é um luto instantâneo. Para muitos ali foi a última Copa. O Marquinhos, inclusive, na entrevista, ele fala de tomar cuidado com as próximas gerações, os próximos 4 anos, ele já aponta para o próximo ciclo. Já passando um bastão, né, talvez? Já passando um bastão, não sei ele fala assim, né, Fred? Eles que vão ficar, eles que vão jogar, ele meio que já transfere para os próximos, né? Isso, já passa o bastão para a nova geração. Exatamente. Então, enfim, a gente está esperando jogadores virem para cá para a gente tentar entender um pouco melhor, né, Fê? Com certeza. Vamos bater aquele papo, como sempre, do jeito da Cazé TV, com muita proximidade, com muita intimidade, com muita sentimento, claro, mas também com muita sensatez e lucidez para entender. A gente precisa de resposta. Uma seleção pentacampeã, sempre que sai de uma Copa do Mundo, tem muitas respostas para dar, ainda mais de maneira precoce, como foi agora em 2026. Queridos amigos, então, da Cazé, eu volto com vocês e assim que vocês precisarem ou quiserem, é só acionar a gente. Oi, tô ouvindo. A gente está vendo, porque a gente está vendo agora exatamente a imagem que o Fred fala da passagem do Ancelotti direto. Ele não vai parar, a gente está recuperando essa imagem, a gente está vendo a saída de campo assim que o jogo acaba, o árbitro encerra o jogo, o Ancelotti vai cumprimentar o treinador norueguês e ele vai andando para a saída de campo. Ele vai e fala com o Vinícius Júnior, que estava sentado ali no gramado. Vai aí, parece que ele está em direção ali ao túnel nesse momento, e ele vai passar direto ao que falou, assim, tomara que na coletiva a gente consiga entender o motivo dele não ter falado ali, enfim. Mas, Fernando Campos, já seu primeiro... Nesse momento aí, eu tô no canto direito superior da tela esperando, porque ele deveria fazer uma curva para a esquerda aí para falar, só que ele decide passar reto. A assessoria da CBF está tentando conversar com a FIFA, mas é a decisão do Ancelotti. É porque a gente viu a imagem aqui do Fábio Seixas, né, o diretor de comunicação, e fala assim, você tem que passar ali. Ele meio que fala, não vou passar não, irmão. Segue e vai embora. A percepção é que o Fábio Seixas até pergunta para ele, você não quer? É a decisão dele. Na hora ali, ele tomou a decisão. Você não quer? Ele fala alguma coisa e vai direto. Fernando Campos, uma bola, daqui a pouco a gente volta para a Fê e para o Fred, quando os jogadores passarem. Ô, Dona, o Brasil é eliminado, né, de um jeito muito duro, com uma atuação muito ruim da seleção brasileira, 30% de posse de bola, enfim. É uma noite duríssima para a seleção de Carlo Ancelotti. Eu acho que também não foi uma noite feliz do Ancelotti. Primeiro, boa noite a todo mundo. Acho que ele mexeu mal no segundo tempo. O Brasil fica com 2 jogadores de lado de campo com pouca característica para voltar para marcar. Eu até imaginei que o Brasil, quando ele faz a mudança e coloca o Neymar e preenche um pouco mais o meio campo, seria um Brasil mais protagonista, tentando se impor mais tecnicamente, mas não foi o que aconteceu. A passividade no segundo tempo, ela foi assustadora, assim. Parecia um time dilacerado fisicamente. Senso de urgência, né? Assim, de não combater. De não combater, assim. Se for para você ter o Endrick para ser um ponta pela direita, é mais fácil você ter o Luiz Henrique ali, que era um cara importante durante todo o ciclo e na Copa do Mundo sumiu. Também gostaria que o Ancelotti explicasse isso. Cadê o Luiz Henrique? Sumiu. Era um cara que brigava para ser titular. O Estevão se machucou, outro mano. O Luiz Henrique vai ser o titular. Aí tudo bem. Aí começa com o Rafinha, depois o Ryan vai e mérito do Ryan recebe a chance. Mas em algumas oportunidades, até no último jogo, tinha espaço para o Luiz Henrique entrar e ele não entrou. Aí você coloca o Endrick para ser esse cara. Era o Endrick que tinha que pressionar ali o Sheldrup. Só que o Endrick tem essa deficiência. É só acompanhar no Lyon, ele tem essa deficiência. Quando joga de lado é um cara que não volta muito. Então, assim,
Achei que mexeu mal. Achei que o Brasil no primeiro tempo, porque ele quis, estava mais fechado para acelerar. E a verdade, gente, que um jogo dessa dimensão, mais uma vez a gente tem esse aprendizado. Um jogo desse tamanho numa Copa do Mundo, você não pode errar. É erro zero. E o Brasil, contra a Bélgica, errou, foi para casa. E parou também numa noite inspirada de um goleiro que é o Courtois. Contra a Croácia, não preciso nem lembrar o que aconteceu. Errou, foi para casa, parou no Livakovic. E hoje o Brasil produziu para vencer. O Brasil teve chances claríssimas para vencer o jogo. O Brasil teve espaço para vencer o jogo no primeiro tempo. Perdeu um pênalti, perdeu o gol na cara, é decisão errada no último passe em vários momentos. E do outro lado, um jogador que foi neutralizado quase que o jogo inteiro, desculpa, gente, o futebol não tem muito mistério. Mas o Luiz... O Haaland, só para finalizar aqui, o Haaland precisava de uma bola. Teve duas. Ele teve duas e botou na rede. É isso que é a Copa do Mundo. Um jogador desse nível é assim. E o Brasil teve as chances dele e não botou na casinha. Eu acho que o difícil é convencer, Luiz, para mim, falando por mim, e acho que por muita gente, que o Brasil foi para um jogo contra a Noruega para se defender e ter 30% de posse de bola. Coadjuvante. Mas olha só. Para ser coadjuvante Mas contra a quando você Noruega. contrata o Ancelotti, Aí tudo bem, essa é a discussão que a gente vai ampliar. Você sabe que isso vai acontecer. Mas o difícil, eu acho que é que no momento de queda, você convencer o torcedor brasileiro que essa eliminação aí, o desenho do jogo era esse aí mesmo. E os 30% de posse de bola era o plano. Mas olha só, eu acho que a questão do plano de ser menos posse de bola ou não, no primeiro tempo o Brasil teve menos posse de bola do que a Noruega. Mas a proposta foi Mas o melhor. Brasil conseguiu marcar, ganhar várias vezes e teve 3 ou 4 contra-ataques de igualdade numérica, de 3 contra 3, de 2 contra 2 e até de 4 contra 4. O Brasil não no primeiro tempo foi aproveitou. melhor. Eu também acho. Só que... O Brasil, em várias situações, esteve do jeito que ele queria estar. Exatamente. Só foi que a decisão dele. mas no segundo tempo, em pouquíssimas vezes o Brasil esteve nessa circunstância. Em pouquíssimas vezes. Ele encontrou aquele contra-ataque com o Endrick. E aí eu acho que, eu não vou aqui ficar individualizando como a Fê falou, mas é um contexto coletivo, o Fred também citou isso. Desculpa, o Endrick, se ele vai ficar deslocado para a ponta direita, para que o Neymar jogue, o Endrick ele tem que entender que naquela função ele é obrigado a competir até a última bola. O cara não pode passar fácil dele como passou. Só que, Luiz, Se a característica dele não é essa, só que aí então ele diz que ele não pode fazer. também é um problema, porque se você tem Endrick, Neymar e o Vinícius, Você tem 3 caras que você não... perde 3 caras ali na marcação. Mas, sabe o que me mas o incomoda? Endrick estava fresco Sabe o no que me campo. incomoda? Beleza, o Ancelotti, nitidamente no primeiro tempo, ele quis esperar entregar a bola para a Noruega, porque a Noruega é um time de transição, mas entregou a bola para a Noruega para punir no contra-ataque e teve as melhores oportunidades. Dentro da proposta foi bem. Pô, isso acabou acontecendo, mas a gente, durante o ciclo do... Pega o recorte do Ancelotti. O que estava dando certo com a seleção brasileira? Transição. Não só isso. A seleção brasileira subia a pressão e recuperava a bola lá na frente. O Brasil fez muito pouco hoje isso. Então, aí durante a Copa fez olha isso. o que acontece durante o jogo. Durante vai a pro Copa intervalo. fez, deu certo. Vai pro intervalo. O que a Noruega faz? Vai pro intervalo, a Noruega coloca o Sheldon, que tem muito mais bola, muito bem também. muito mais bola do que o Sorloth, e bota o Bob no lugar do Musa, do Nusa, que não estava bem, mas que também é um cara de recurso. Mas foi o contrário. Não, sim, mas eu estou dizendo o seguinte, ele troca 2 jogadores, trocou os 2 pontos, o Bob pela direita, o Sheldon pela esquerda. qualidade. Os 2 com muito mais qualidade. Ele falou assim, o quê? Os caras vão me dar bola? Eu vou botar jogador que tem mais qualidade. E o Brasil não veio com um antídoto para isso. E eu volto a dizer aqui, uma coisa vai ser discutida pelos próximos anos aí, até a próxima Copa do Mundo. E não vai ser da minha boca que a gente vai escutar isso, eu vou só citar, mas a gente vai escutar dos treinadores brasileiros que terão a sua razão em algum tópico. Porque é o seguinte, o Ancelotti já está com o contrato renovado até 2030. Aí eu pergunto para vocês numa boa. O Ancelotti é um puta de um treinador, um cara vitoriosíssimo. A dúvida que ele fez uma boa Copa do Mundo? Não. 2, ele é o cara certo para comandar a Copa do Mundo da Seleção Brasileira em 2030? Está cedo para responder essa pergunta, mas eu afirmo aqui, e todo mundo sabe que isso vai acontecer, que os técnicos brasileiros que já estavam incomodados de um técnico estrangeiro estar comandando a seleção vão voltar com esse tema, e aí uma dose de razão eles vão ter. Porque assim, todo mundo tem que esperar para ver como é que é o trabalho. O trabalho dele é curto. Para tentar ser justo também depois, eu acho que ele foi mal no segundo tempo. Tá bom, mas no segundo Porque tempo... no primeiro tempo, assim, todo mundo criticou a entrada do Martinelli. Deu certo. Deu certo. Também a gente não vai ser sacana aqui e covarde. No primeiro tempo, assim, o que deu certo ofensivamente foi o Martinelli ali. Mas aí eu te pergunto o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta numa boa. Ele foi mal no segundo tempo. O Martinelli foi muito bem no primeiro tempo. Muito bem. Eu achei que o Vinícius... É o teu, Dona, que tá dando essas pipocadas aí.
Eu acho que ainda no primeiro tempo, o Vini apareceu menos do que poderia. Também, não sei se pela presença só do Martinelli, se ele individualmente, mas assim, o jogo do Brasil, ele é Vini. Tem que ser. E não foi isso no primeiro tempo. Mas, cara, eu acho que no final a gente vai olhar para vários fatores, várias situações. Eu afirmo aqui, categoricamente, se olharmos para o ciclo, o Brasil não merecia ir além do que a Noruega. Porque o ciclo, meu irmão, eu volto a repetir, ele começou no pós-Copa do Mundo, teve um monte de problema na CBF, tá? O ciclo da Noruega foi melhor. Eu não quero nem discutir. A Noruega teve a melhor campanha das eliminatórias europeias. A CBF é a CBF, a seleção brasileira faz parte da CBF. Mas eu conto o seguinte, CBF, com tudo que ela tem de problema, ela teve, eu vou repetir, Ramon Menezes, Fernando Diniz, dividindo o trabalho com o Fluminense. E Dorival Júnior. E aí, meu camarada, chega com tão pouco de tempo de trabalho, contrata o cara certo. Eu também tenho que ser, se eu tivesse na posição da CBF, talvez eu renovasse o contrato com o Ancelotti, eu confio no cara. Ele é um baita de um treinador. Mas, para quem nunca viu, é isso aí. Essa chance, por exemplo, a gente mostra, não adianta olhar como chance perdida, porque o Ryan estava impedido. Exato. Agora, mostrou agora há pouco, a bola do Andy, que é um pecado, né? Uma tristeza. A gente vai voltar lá para o MetLife Stadium.